Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou a Vânia Moreira, neuropsicóloga clínica, e estou aqui novamente para falar de um tema novo: dislexia. Antes de mais, peço a vocês que subscrevam a minha página e deixem um like ou comentem alguma coisa que queiram falar. A dislexia é uma doença específica da aprendizagem, mas para avaliá-la é preciso ter realmente muita sensibilidade. Numa primeira instância, temos que averiguar o QI da criança, ou seja, se a criança tiver um QI inferior à média, afirmamos com toda a certeza que a criança não tem dislexia, mas sim outra perturbação cognitiva, pelo que devemos posteriormente fazer outros tipos de avaliações para avaliar que tipo de perturbação cognitiva a criança apresenta. Porém, se a criança apresentar um QI médio ou médio superior, temos que então avaliar o tipo de dislexia ou se sim tem dislexia. E os testes mais comuns é o PADD ou PEDE. Confirmando se tem dislexia, vamos avaliar o tipo de dislexia. Sim, tipo de dislexia. Porque a dislexia é um nome muito abrangente. Há vários tipos de dislexia, consoante a sintomatologia clínica do paciente. Temos a dislexia visual, temos a dislexia fonológica e esses tipos de dislexia que nos importa saber quando vamos fazer um plano de intervenção cognitiva. É importante também termos noção que a dislexia tem uma origem neurológica, uma falha fonológica, em que, ao analisarmos o cérebro de uma criança com dislexia, não é igual ao cérebro de uma criança sem dislexia. Várias funções cognitivas estão alteradas, não só a parte da escrita, da linguagem, mas também a parte da memória, das funções executivas. Então, olhar o cérebro como um todo, convém trabalharmos as dificuldades como um todo. Olhamos para a criança, vemos as dificuldades e pensamos: bem, apesar da dislexia não ter cura, o cérebro de uma criança tem a neuroplasticidade fantástica, principalmente até aos 10 anos de idade. Então, eu, como neuropsicóloga, trabalho as funções cognitivas, a terapeuta da fala trabalha a nível linguístico e a terapeuta ocupacional trabalha na componente da escrita. Quando eu falo aqui na escrita, refiro-me à maneira como se pega no lápis, ao desenho da letra. Portanto, isto é um conjunto que trabalhamos em prol do paciente. Porém, não ficamos por aqui. É fulcral termos o apoio dos pais e da escola. Os pais recebem os trabalhos de casa para realizarem com os filhos. Basta 5 minutos por dia para que façam os trabalhos de casa e aqueles bocadinhos do cérebro que estão alterados vão ser estimulados diariamente. E é isso que nós pretendemos. Outra coisa que também é muito importante é a leitura
de 5 minutos antes de dormir. E porquê que eu digo antes de dormir? Porque o nosso cérebro vai recolher informação e priorizar a informação que tivemos antes de dormir e memorizar primeiro. Por isso, entre o dia todo, a fase melhor para ler, sim, é antes de dormir. Depois, por que trabalhar com os professores? Afinal, onde estão os nossos periquitos? Estão na escola. Às vezes, umas trocas de impressão, o falar onde ele tem dificuldades na escola pode-nos complementar ainda mais a nossa intervenção, assim como nós também podemos ajudar os professores. Nós devemos sempre trabalhar em equipa em prol do paciente. Se apresentar uma componente em que seja mais no âmbito fonológico, a dislexia será fonológica. Isto é muito importante nós sabermos para que depois possamos trabalhar com o paciente. Para além disso, dar erros é um bocadinho diferente de ter dislexia. É aquilo que nós chamamos 3D, ou seja, muitas vezes os meninos podem apresentar dislexia, que é dificuldade na leitura, uma leitura arritmada, em que não repita os pontos finais, as vírgulas, e uma substituição de fonemas, erros ortográficos, que é disortografia, e uma letra muito pequenina ou muito grande, que é disgrafia. Por isso é que nomeamos os 3D: dislexia, disortografia e disgrafia. O que nós sabemos é que efetivamente a dislexia tem uma componente de alteração neurológica e há um déficit muito significativo na componente fonológica. Também há vários estudos que demonstram que há uma parte genética na dislexia. Eu, ao longo destes 10 anos em neuropsicologia, já tive casos em que 2 e 3 irmãos apresentavam um quadro clínico de dislexia. E os próprios estudos também demonstram que há uma componente genética na parte da dislexia, em que um irmão pode ter dislexia ou então a mãe e o filho ter dislexia. A dislexia é uma doença que não tem cura, mas esperem, não tem cura não significa que não se possa trabalhar. Pelo contrário, é importante nós trabalharmos efetivamente com o paciente. Porquê? Fácil, porque o nosso cérebro é fantástico. O nosso cérebro é capaz de tudo. Capaz como de neuroplasticidade. Ora, como nós fazemos isso? Básico. Trabalhamos com os meninos as dificuldades principais. Começamos a fazer reabilitação cognitiva, mais precisamente intervenção cognitiva, em conjunto com a terapeuta da fala. Caso também tenha disgrafia, a terapeuta ocupacional também é fundamental. Nós as três em conjunto conseguimos trabalhar com o paciente e obter resultados fantásticos. Enganamos o cérebro, é verdade, mas também é isso que pretendemos, para que o paciente consiga melhorar cada vez mais a sua leitura, a sua escrita, a sua fluência, o seu bem-estar psicológico na escola, porque afinal, ter dislexia intervém também no âmbito escolar, a nível psicológico. Ora, se eu sou inteligente, como é que eu não consigo escrever? Porque é que dou erros? E assim a autoestima vai baixando. Nós, como técnicos, também temos que trabalhar essa componente emocional. Afinal, quando nós estamos bem, também o nosso trabalho reflete o estado emocional positivo. E é nessa componente que eu, como neuropsicóloga, também tenho que intervir.
Estamos juntos, estamos bem, vamos trabalhar. Tu consegues, nós conseguimos, nós somos uma equipa. Para além disso, é fundamental terem pais colaboradores, porque nós mandamos sempre alguns trabalhos de casa. O cérebro é como um músculo, precisa de ser trabalhado diariamente. Caso não funcione nesse sentido, as terapias não vão funcionar tão bem. Eu não digo trabalhos de casa como a escola, mas exercícios específicos para a dislexia. Então, basta 5 minutinhos para realizar esses exercícios que pedimos para fazer e, muito importante, a leitura deve ser realizada antes de adormecermos. Porquê? Porque o cérebro vai memorizar o que nós fizemos antes de dormir, vai dar prioridade a essa informação. Ora, se a li antes de adormecer, o que é que acontece? Ele vai dar prioridade a essa informação que foi lida, corrigida corretamente, para assim ser memorizado no hipocampo e assim sucessivamente. O músculo vai se repetindo e a neuroplasticidade vai acontecendo. Ao longo dos 10 anos que já exerço, posso dizer que já tenho meninos com dislexia na faculdade. Tiraram carta. Como podem ver, extremamente funcionais. O que importa é a força de vontade. Quando os meninos vêm para aqui, têm que ter consciência que temos que trabalhar todos em grupo. E os professores também são fundamentais. Por isso, agarrem-se e pensem: eu consigo. Eu consigo. Se os outros conseguem, por que é que eu não irei conseguir? Um beijo muito grande da Vânia Moreira para todos os periquitos. E vejam os vossos ídolos, que muitos têm dislexia e que estão aqui a vingar no mundo dos atores, na parte científica, como Einstein, por exemplo. As dificuldades só nos tornam mais fortes. As facilidades tornam-nos fracos. Lembrem-se disso. Por isso, não se esqueçam. Partilhem esta página, subscrevam e coloquem um like. Até a próxima!